Olá, sejam bem-vindos à 22ª aula de Core voltado para nossos routers laser. Hoje iremos aprender um assunto muito importante que se trata de como a máquina enxerga, projeta e reproduz o corte no laser. Primeiramente, iremos falar sobre o zoom, ou seja, como podemos de várias formas projetar o aumento ou redução de uma visualização, seja ela um objeto, página ou qualquer peça que possa estar dentro do nosso arquivo. Aonde eu encontro a ferramenta azul? Primeiro aqui na barra de ferramentas, aonde tem a lupa aqui. Notando que dentro dela eu possuo outra opção de enquadramento. Por enquanto nós vamos falar sobre a zoom. Quando eu pego a ferramenta zoom, ela fica com um mais escrito dentro dela. Isso significa se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, ela vai dar o zoom somente aonde eu marquei. Se eu clicar com o botão direito, notem que muda para um sinal de menos, clico e arrasto, ele vai diminuir o zoom, ok? Outra forma de de ter a visualização do zoom é através aqui da barra de propriedades, onde eu tenho a porcentagem do zoom que eu quero e demais variações, tanto para encaixar, para a página, para a largura e para a altura. Tá? Outra forma também que quando eu estou selecionado com a barra de ferramentas aqui o zoom, aqui também na barra de propriedades também muda e eu tenho algumas opções. Eu vou começar de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, para melhor entender. Nessa última opção que eu tenho aqui, ele vai ampliar para a altura da página. Então ele vai dar o zoom maior que puder na área de trabalho referente à altura. Depois nós temos a mesma forma, só que referente à largura da página. Então notem que a altura aumentou, e ficou pela largura. Depois eu tenho aumentar para a página, onde ele vai colocar a média de toda a página dentro da visualização, E depois eu tenho essa opção aqui, que é aumentar todos os objetos. Essa visualização aqui, ela é muito importante, principalmente quando você pega algum projeto da internet, porque às vezes quando você vai importar ou abrir o projeto da internet, vai aparecer uma página em branco, e na verdade às vezes não está em branco. Às vezes esse objeto ele foi desenhado fora da página. Essa página que eu criei aqui, nada mais é do que um teste para mostrar tudo o que nós vamos falar na aula hoje e também o que pode acontecer. Então, por exemplo, assim, para eu saber se eu tenho somente isso dentro da página, eu vou aqui e aumento todos os objetos. Notem que também eu posso usar a tecla de atalho F4. Então, vou clicar aqui uma vez. Notem que há mais 4 objetos dentro da minha área de trabalho, dentro desta página. Mesmo que a página seja esse tamanho, a minha área de trabalho ela é muito maior, eu posso colocar muito mais objetos, ok? Então essa foi a parte do zoom, Nós também temos o zoom através do mouse. Por exemplo, aonde eu posicionar o mouse, por exemplo, vou colocar aqui no retângulo amarelo. Posicionei o mouse. Se eu rolar para cima, notem que ele aumenta o zoom aonde está posicionado o mouse. Se eu rolar para baixo o mouse através do botão do meio, ele vai diminuir o zoom, ok? E também nós temos através do menu exibir, aonde eu tenho mais um, menos um, tudo que eu já passei para vocês, zoom para a página, zoom para ajustar, desculpa, E um muito importante, que é a visualização de tela cheia, que é o F9. O que acontece? Por exemplo, se você quiser apresentar a página para alguém, primeiramente eu vou colocar aqui que eu quero o zoom na altura da minha área de trabalho e aperto F9. Notem que ele mostrou toda a página, que está selecionada lá, a parte que está visualizada na tela toda. Para sair desse modo de visualização, basta apertar a tecla ESC, que é a primeira tecla do lado de cima esquerdo, ok? Agora iremos falar sobre como nossas router laser visualizam nossos arquivos, principalmente quando vamos mandar cortar algum material e no Core é possível ver essa situação. Na página coloquei alguns tipos de materiais, como uma foto,
contornos de espessuras diferentes, objetos sobrepostos, né, conforme esses aqui, e dois exemplos de texto, um sem serifa e outro com serifa, ou seja, né, um texto com uma fonte separada e o outro que é junto, certo? Como é que é a interpretação do laser na máquina, principalmente quando ela for cortar? Ela não vai identificar, por exemplo, que nem nas linhas que eu fiz aqui abaixo, pode ver que ela está com uma espessura grande, ó. A linha tem 36 pontos, mas ela continua fina, tá? Tanto que aonde eu vou aumentar ou diminuir ela, notem que ela vai continuar da mesma forma. Por exemplo, mesmo que eu puxe para cima, ela vai continuar com a mesma espessura, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma linha, não é um retângulo. Então, da mesma forma, a outra aqui, com 12 pontos, outra com 4 pontos e mais uma com espessura mínima. O laser, ele sempre vai ler com uma espessura mínima. Então, indiferente se eu colocar qualquer um desses aqui para fazer um corte ou um semicorte, ele vai fazer uma espessura mínima. Aí vocês perguntam, tá, mas como é que eu vejo isso antes de mandar? Já vou explicar para vocês. Só salientando outro caso. Nós temos aqui também duas circunferências, onde tem transparência, uma com contorno pontilhado e outra com contorno inteiro, né? Objetos sobrepostos, tanto aqui quanto aqui, e mais as letras. O que eu digo para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado é porque, como ele não interpreta, eu tenho que visualizar como ele vai interpretar. Para isso, basta eu ir aqui no menu Exibir e colocar a opção Aramado. No momento que eu boto a opção Aramado, olha como é que ficou as linhas de contorno, né? Lembra que cada uma tinha uma espessura diferente? Pois então, o laser vai tratar dessa mesma forma. Então, nesses objetos aqui, ó, que eles estão sobrepostos, o laser, o que ele vai fazer? Ele não vai cortar aqui no contorno bonitinho em volta, tá? Ele vai fazer todas essas linhas. Então, ele vai começar aqui, chega até aqui, corta aqui, vem, sobe, vai começar o outro da mesma forma. Então, por isso que nas aulas passadas, né, a questão de combinar, soldar é muito importante aprender bem por conta disso. Porque se você quiser cortar somente em volta aqui, eu tenho que, por exemplo, selecionar todos os objetos aqui e soldar. Ó, aí sim, aí o laser vai interpretar dessa forma e vai cortar somente em volta, tá? Da mesma forma deste aqui, né, onde tem uma estrela e uma circunferência, notem que eles estão, né, com a linha aqui por cima, onde o laser vai interpretar que é corte. Se eu fizer a mesma coisa, selecionar os dois e soldar, né, ele vai ficar inteiro, aí sim o laser vai interpretar. E se vocês forem perceber aqui onde tem, vou dar um zoom aqui maior, da linha, ele não vai interpretar a linha como traço, ó, ele vai interpretar como uma linha inteira, então ele vai fazer o corte como inteiro. E muito importante salientar aqui na questão da fonte. Então, assim, ó, não serifada a fonte, ele vai fazer beleza, legal. Só que o problema é que quando a fonte tiver serifa, notem que aonde ela tem o encontro com a outra, ela cria a linha aonde ela vai fazer o corte. Então, para que isso não aconteça, né, eu vou ter que converter em curvas, né, vou separar e vou fazer, por exemplo, aqui do E com S combinar, depois das duas combinadas, esta com esta aqui e combinar, soldar, desculpa, e esta com esta aqui, soldar, ok? Ah, ok, Alex, e agora, como é que eu faço para visualizar de novo como é que ficou o meu arquivo? Né? Basta voltar aqui no menu Exibir e voltar na opção Aperfeiçoado ou Normal. Tá? Ah, mas agora o teste aqui ficou com inteiro, ó, não ficou branquinho. Então, eu vou pegar todo o que eu fiz aqui agora e vou combinar. Pronto. E será que ficou certo? Vamos ver se ficou certo. Vou aqui no menu Exibir, Aramado. Olha como ele ficou inteiro para fazer o corte agora.
ok? Então, vou voltar aqui, menu exibir aperfeiçoado. E vou voltar no zoom da página, foto um F2 aqui, o seleciona e coloco para a altura da página. Ok? Então, assim, ó, conforme a gente já tinha aprendido, só vou apagar aqui esses outros objetos, que era só para mostrar a ferramenta de zoom, não preciso mais. Como nós tínhamos aprendido na aula anterior, então, por exemplo, se eu faço uma gravação desse material aqui e quero fazer o corte, basta selecionar os dois e criar um limite. E vou colocar uma outra cor aqui, por exemplo, vou colocar um vermelho. Então, na hora que eu for gravar, eu coloco os dois objetos para gravar e na hora de cortar, eu só vou selecionar o contorno, o que foi criado do limite. Isso funciona também neste aqui. Ó. Vou criar um limite, notem que ele ficou separado, ok? Então tem que cuidar muito essa questão antes de mandar cortar, porque a máquina ela não interpreta, por exemplo, se eu fizer contorno maiores ou menores, tá? Ela sempre vai ler a espessura mínima, ela vai cortar da espessura mínima. O laser, ele não tem a graduação de mais grosso ou menos grosso. A única função que ele vai fazer isso é caso eu pegue uma imagem e faça uma gravação, ou pegue estes objetos aqui, tanto o texto, e faça a gravação. Ok? Só para terminar aqui a aula, eu vou falar também dos outras partes de exibir, o que são, tá? O aramado, então, já passei. O normal, ele vai reduzir um pouco a visualização. O que acontece? Isso o Corel eu tinha antes, principalmente para computadores que são mais antigos, onde tem que usar menos memória. Então, ele não vai aperfeiçoar tanto, pode ver que ele ficou meio quadriculado, né? A fonte aqui e os objetos para não usar tanta memória do computador. Então vou voltar aqui e tem a opção pixelado também, que ele vai ficar como se fosse imagem, vai ficar ainda com menor resolução. Mas o arquivo melhor para você ter certeza que está tudo ok é em exibir aperfeiçoado e para utilizar no laser para saber se está ok, exibir aramado, ok? Então, vou voltar aqui para o aperfeiçoado, vou voltar para o zoom da página, que é F4, ou, né, como eu expliquei antes, F2 pega a ferramenta de zoom e faz tudo aqui ou direto aqui em cima, certo? Espero que tenham todos gostado dessa aula. Na próxima, iremos falar sobre as interpretações de cores em relação do Corel com a Router Laser. Não esqueça, curta, compartilhe, comente e muito obrigado por assistir mais essa aula. E até a próxima.